Amigos dessa grande família do Portal Plural, bom dia. É sempre um prazer para mim, né, digamos, responder ao convite do nosso querido comandante aqui, que tem feito desse meio de comunicação um grande canal de ligação de Santa Rosa com toda a região, o estado, o país e até os países vizinhos, poder fazer o bate-papo de sábado. Bate-papo de sábado para mim é uma alegria, porque eu me comunico com todos os amigos que acompanham essa grande estrutura de comunicação que é o Portal Plural. E nessa manhã, nós temos o privilégio, o prazer de convidar uma figura que é histórica em Santa Rosa. É ele e a família, né? São históricos aqui pela participação na gestão pública, mas também na participação comunitária intensa que tem acontecido, no caso dele, numa trajetória já octogenária, 83 anos. Com alegria, apresento a vocês Aquiles Giovelli. Bom dia, Aquiles. Bom dia, Vicine, obrigado pelo convite. Na verdade, ser entrevistado por você é uma honra. Você faz parte da história e felizmente viva ainda de Santa Rosa. Graças a Deus você está entre nós, depois de tantos serviços prestados a Santa Rosa. Várias vezes prefeito, acho que um caso único, até não sei, aqui na região, pelo menos único, talvez no estado. E um destaque, né? Prefeito tantas vezes de Santa Rosa, sem nunca ter sofrido uma restrição sequer quanto à sua dignidade, quanto ao seu trabalho, a honradez, enfim, todos esses atributos que fazem parte, que adornam as pessoas do bem. Isso é maravilhoso, poder estar na tua companhia, mas no dia de hoje também. Obrigado. Tá bom, porque ele é meio gavola, né? Ele fica me gavando aí meio exageradamente. Não, sem exagero. Para quem, de repente, não está vendo pela primeira vez aqui, este grande meio de comunicação que o Lucian Zorzan Andreola comanda, eu fui prefeito 5 vezes, né. E eu quero dizer assim, no meu primeiro mandato, que foi lá, porque eu antes disso tinha sido vice-prefeito do prefeito Ernie Friedrich, na época eram 6 anos, depois eu fui prefeito. E no meu primeiro mandato, que foi então de 89 a 92, o Aquiles Giovelli, era meu assessor jurídico. É interessante que, vejam bem, hoje tem na prefeitura mais de uma dezena de procuradores, né, advogados que trabalham nessa missão. Na época, o Aquiles era solitário, era um procurador sozinho. Como é que era, Aquiles, naquela época, tu sozinho enfrentar essa tarefa de ser o procurador, do município, tendo que prover e prever todas as questões jurídicas? Na verdade, a prefeitura, até eu sair de lá, ela de fato não tinha nenhuma estrutura mesmo para funcionamento e também não tinha mais nenhum outro advogado. No teu mandato, eu vinha de uma sequência de 2 mandatos anteriores, do Antônio Carlos Borges, 6 anos, do Ernie Friedrich, 6 anos, e depois mais 4 anos contigo, na administração, foi no teu primeiro mandato. Enfrentava muita dificuldade. Uma coisa que eu fazia, porque eu não tinha estrutura dentro da prefeitura, eu praticamente fazia todos os trabalhos do município dentro do meu escritório particular. Isso eu fiz muitas vezes. Agora, hoje acredito que esteja melhor disciplinado, melhor esquematizado o trabalho. O trabalho da área jurídica também foi ampliado. Mas hoje se exige muito mais a participação do advogado, a presença, por exemplo, em licitações, não era obrigatório, hoje é obrigatório, tem uma área que cuida disso, né. Bom, mas na verdade eu também justamente no teu período, o último do qual eu participei, foi uma época de muita turbulência. Veja bem, foi quando surgiu a nova Constituição de Isso. 1988. Aí, eu tive
eu também impugnei, embora eu tivesse até participado da elaboração da lei orgânica, fui um dos convidados, uma ocasião, discutir com comissões lá, da estrutura da lei orgânica do município. Eu depois, cumprindo a minha função de advogado da prefeitura, eu recorri me parece que foram 80 artigos, entre artigos, parágrafos e alíneas, enfim, eu recorri contra 80 ou 84, não tenho precisão quanto ao número, mas todos foram acolhidos para o Tribunal de Justiça do Estado. Então eu tive, assim, uma interferência na lei orgânica do município, mas não era por questão vontade pessoal, é porque foram inseridas normas na lei orgânica do município que eram inconstitucionais e que deveriam, de fato, ser atacadas. Era o seu dever de ofício. Era um dever de ofício, assim como outras ocasiões, outras coisas que eu tive que enfrentar e que me custaram muitas antipatias, mas isso faz parte. Quem está nessa função já sabe, eu não estava lá para agradar a A ou B, estava lá para fazer a coisa certa, assim como é o dever do administrador público. Então eu enfrentei, e mais uma coisa também, que isso cai no esquecimento. Em função da nova Constituição, aqueles servidores que não eram concursados, mas que na época da instalação da Assembleia Nacional Constituinte tinham 5 anos de função pública, adquiriram estabilidade. Aqueles servidores que adquiriram estabilidade e que depois se sentiram prejudicados por alguma razão, todos eles passaram a ingressar na justiça com reclamatórias trabalhistas. Eu não diria, não me lembro agora exatamente o número, mas eu acredito que eu enfrentei mais de 200 reclamatórias trabalhistas naquele período. Pessoas que reclamavam direitos, tudo bem, era um direito. Até então elas não se achavam no direito, mas a partir do momento que adquiriram a estabilidade, se acharam com direito, e muitos tinham direitos mesmo. Mas é aquela situação. É o direito que administrativamente não se pode conceder. E isso também gera uma incompreensão. Como que não pode? Não, eu mesmo dizia, recorra à justiça, eu vou contestar. Agora, recorra à justiça, que a justiça vai dizer se tu tem direito ou não. Na época também passou a ser obrigatória a elaboração, em si, a participação de concurso público para ingressar. Exato. Então aqueles que não tinham, vamos dizer, na Isso. prefeitura, Isso. que não tinham 5 anos e não Exato. passaram no concurso, tivemos que demiti-los. Então foi uma coisa são terrível. decisões do prefeito, decisões dolorosas, a gente sabe dolorosas. disso, né. Bom, amigos, como estou entrevistando Aquiles Giovelli, que foi meu assessor jurídico, né, no meu primeiro mandato, mas que também teve uma participação importante em uma série de outras coisas. Ele teve, por exemplo, no Musicanto, que foi certamente o evento cultural mais significativo da história de Santa Rosa, ele teve uma participação importantíssima, sendo presidente várias vezes, sendo, enfim, o pensador, o articulador, o que conseguiu, quando presidente, transformar o Musicanto em uma ONG, OCIP. uma OCIP, não é? Então eu estou só apenas citando aqui, não vou me focar nisso, porque é por demais já conhecida a presença, a participação, a história, eu diria quase que a paixão do Aquiles pelo Musicanto, porque o Aquiles faltou só dar tapa para defender questões pontuais do Musicanto na sua trajetória. Mas o Aquiles também, veja, um octogenário, ele já fez 83 anos. 83. Então, que coisa boa, né? Tô só com 80 ali, então ele já tem 83. Tá longe, né? Tá longe. Tô longe. Ele também se notabiliza, e tem se notabilizado também, pelos textos, pelos bons textos que ele tem escrito em semanários aqui de Santa Rosa e que se transformaram em livros. Aquiles, quais são as obras que, digamos, que você publicou e que você tem o maior apreço pelo seu valor literário? Olha,
Na verdade, assim, eu tenho compilados dois livros de crônicas. Estou com um terceiro livro em andamento, né, um pouco diferente agora. Tem algumas crônicas, tem alguns contos da vida real que eu vivi, e tem algumas poesias que lá atrás eu ingressei nessa Os área, teus verdes anos. tentei fazer alguma coisa, mas eu vi que não era para mim. Mas como tenho aquilo, registrado, vou publicar. Está com o Clairton Martin, né, esse trabalho, e quanto às, vamos dizer, as crônicas, eu tenho em torno de 750, 800 crônicas Olha, publicadas, né, ah, e daí ele está retirando algumas, né, que não vão ser muitas, talvez 20 ou 30 crônicas, vamos ver, e está a cargo do Clairton Martin. Clairton, te mexe, né, te Não, mexe que tu ele tem que também que reunir os meus dados aí, aliás, então eu sei que estamos ele está fazendo a tua biografia, aliás, já estava na hora, porque olha, convenhamos, né, que biografia você tem e olha, precisa, é importante esse registro, porque essas coisas as pessoas vão esquecendo, as novas gerações já não vão saber, mas como? Ah, quem é que foi prefeito? Nem vão saber que você foi prefeito daqui a 20, 30 anos, não, essas coisas são muito importantes. A história, eu sou muito defensor da história, mas a história fidedigna, aquela que ela registra aquilo que de fato aconteceu. Eu fico muito sentido quando vejo, assim, manifestações, assim, lá, eh, esquecendo, deixando de lado, por exemplo, no caso que é o nosso grande, evento de Santa Rosa na área econômica, a FenaSoja. Eu vejo assim, quando as pessoas perguntam: "Mas quem é que começou?" Eu, felizmente, também, quanto à FenaSoja, eu também estive junto. Eu cheguei em Santa Rosa em 1964, e logo fui chamado para trabalhar com aquele pessoal, eu nem sabia que 66 foi a se primeira. aí em 66 foi feita a primeira FenaSoja, e eu participei muito das primeiras FenaSoja, na secretaria, com o seu Willy Klaus, que foi o grande idealizador e o grande pensador da Que FenaSoja. coisa, tu fala mesmo, né, o Willy Klaus, que figura que foi, um intelectual. Depois houve um período que a FenaSoja não foi realizada, e voltou a ser realizada em 1974. Na segunda FenaSoja, em 1974, mais uma vez o presidente foi o Willy Klaus, e até vou dizer para vocês, quem redigiu o discurso dele da abertura da FenaSoja fui eu. Olha, É uma pena que eu não sei onde foi parar. Mas ele uma eu em função de ainda bastante jovem, comecei a participar, a conviver com uma geração anterior à minha, do Willy Klaus, o Pedro Carpenedo, Camilo Beltrame e tantas outras figuras, Lunardi e assim por diante. E eu aprendi muito com essas pessoas. Agora, eh, o grande trabalho, o grande pensador de FenaSoja, tudo foi o Willy Klaus. Então essas coisas assim, ó, ainda bem que existe registro, o próprio Willy Klaus deixou uma obra que ele registra essas coisas, né, um livro muito interessante. eu tenho uma cópia. Então, por isso que eu derivei agora um pouco, mas é justamente para lembrar a importância da tua biografia, que ela precisa vir a ser conhecida. É, admito, né, como eu fui prefeito 5 vezes e 6 anos vice-prefeito, 6 anos secretário de governo, né, Isto. 4 anos deputado, de fato eu, como poucos, tive presença na vida pública marcante, né. Mas Uhum. estamos diante aqui dessa figura, Achille Giovelli, que tem essas obras publicadas, e ele também lá atrás foi vereador municipal, foi vereador do município Ah, no é tempo que verdade. vereador não recebia nada. Que Exato. em que período foi? A eleição foi em 1968. Eu Oi. estava há 4 anos em Santa Rosa, quando concorri a vereador. Aí, até foi uma coisa, assim, surpreendente. Eu tinha militância na política estudantil de Santa Rosa. O presidente da USES era a grande entidade dos estudantes, porque aqui não tinha faculdade nenhuma. A grande entidade estudantil de Santa Rosa era a USES, e o presidente era o Antônio Carlos Borges, e eu era o secretário-geral. Nunca fui presidente, porque ali também, né, com o Antônio Carlos Borges de presidente,
cessa tudo que a musa antiga canta, né, quando um valor mais alto se levanta, né. Não teria nem eu como reivindicar, mas eu era o secretário dele. E nessa talvez por essa condição, também vinculação com o magistério, eu concorri a vereador. Eu fiz 399 votos quando Santa Rosa tinha, acho que 11 a 12 mil eleitores. Então eu fiz uma votação expressiva. Consagradora, né. Aí depois aí também eu fui presidente 2 anos, no terceiro e no quarto anos eu fui presidente da Câmara de Vereadores. O vereador não ganhava nada, não tinha diária, não tinha coisa nenhuma. Era aquilo que se pode dizer mesmo legítimo munus público, né. Era um serviço público que se prestava. Mas eu guardo boas recordações, né, da Câmara de Vereadores, né. Eu também me alavancou muitas coisas, me abriu eu assumi lá com aquela ideia de reformar o mundo, eu com 25 para 26 anos, eu achava que eu poderia reformar o mundo, eu vi que a gente pode contribuir, mas não é bem assim para reformar o mundo, né. Então, mas de qualquer forma eu já disse em uma certa ocasião, que foi na Câmara de Vereadores que eu me armei cavaleiro para o peregrinar da vida, né. Olha, uma frase marcante essa metáfora aqui, não é? Isso, É pois é. bonita, né. E vocês vejam também que Aquiles Giovelli é irmão do Anacleto Luiz Giovelli. Então vocês vejam que são figuras e eu tive também o irmão dos 2, que é o Amaury O Amaury. Giovelli, que foi meu secretário quando fui prefeito, ele também foi vereador um mandato, né, ao menos um mandato que eu lembro que ele foi. E isso é uma família, assim, que tem tido uma presença muito intensa na construção da história de Santa Rosa. Vejam bem, é lá de 60, da década de 60, tanto Aquiles quanto Anacleto e os demais familiares, mais depois o Amaury, tiveram presença marcante na vida, comunitária de Santa Rosa. Então eu fiz questão hoje de trazer Aquiles Giovelli, agradeço a todos vocês que são patrocinadores aqui do Portal Plural, que ajudam o Lucian a manter essa estrutura magnífica, qualificada, de comunicação, comprometida com a verdade, comprometida em divulgar as boas coisas, os bons fatos, as figuras relevantes do nosso município e da nossa região, para que, dessa forma, se construa um mundo cada vez mais solidário, cada vez mais comprometido com a verdade, como eu falei, mas comprometido em construção. A construção que possa multiplicar resultados, que possa gerar riquezas e a riqueza que também possa ser compartilhada da forma mais justa possível entre os entes todos que formamos e vivemos nesse pedaço especial do Rio Grande. Aquiles, foi uma alegria tê-lo trazido aqui hoje para essa conversa assim bem informal, porque eu precisava, aqui no Portal Plural, destacar momentos relevantes da tua caminhada, porque tu és um nome, és uma figura que integra, eu diria assim, a galeria das pessoas que ajudaram, estão ajudando e vão continuar ajudando a construir uma comunidade extremamente comprometida com o serviço, diríamos, voluntário, como ele foi vereador em tempo que sequer recebia, e o fez de forma dedicada. Então, a sua palavra final aí para o nosso bate-papo de sábado. Muito obrigado e deixando de lado um pouco os exageros das suas considerações, né, eu sei que isso é fruto da nossa amizade, eu devo dizer que eu estou cumprindo um dever que eu tenho para com a comunidade. E eu ainda estou numa luta, tenho uma luta nova até não tão nova porque já iniciamos há 2 anos. É a construção do monumento ao Padre Arcanjo, que está, embora a gente não tenha divulgado como até deveria divulgar, mas nós estamos na fase de estruturação, nós estamos na fase de construção e vamos construir, se Deus quiser, em cima do nome daquela figura maravilhosa do Padre Arcanjo, o maior projeto de turismo religioso da cidade e da região. Eu não tenho a menor dúvida, isso vai ser edificado lá no Lajeado Tarumã, onde o saudoso Padre Arcanjo está sepultado.
Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes e também ao como é que é Luciano? ao Luciano, eu esqueço o primeiro nome dele, por essa magnífica estrutura que ele mantém em Santa Rosa. Um abraço. Ok. Obrigado, Aquiles, pela tua presença. E eu, nesse instante, assim, que nós vamos chegando ao final de mais um bate-papo de sábado, eu sempre, como tenho feito, obrigado, meu senhor, por vivermos nessa terra que tem figuras como Aquiles Giovelli, que se entrega, que se doa, que faz da sua vida um hino ao trabalho, que faz da sua vida todo eu diria assim, um empenho em construir, e construir de forma positiva, de tal forma que, juntos, possamos ser um pedaço muito especial do Rio Grande do Brasil, aqui no noroeste do estado, aqui na nossa Santa Rosa. Grande abraço, ótimo final de semana a todos. Obrigado.